Oi, oi Vi, cadê o Fábio? Oi, gente, tudo bem? O Fábio já está aqui. O Fábio, o incrível Fábio Mariano, Uau! chegou. Aí, ó, suas fãs. A Marília já falou que é sua fã. Estamos aqui brindando. Tchim, tchim, Fábio. Tchim, tchim. Calma, dá tchim, ó. Tchim, pessoal, quem tem vinho aí? Quem tem vinho aí para compartilhar, fazer tchim, o vinho dos confinados. Bom, vamos começar então essa live com Fábio Mariano Borges, doutor, maravilhoso, cheio de tendência sempre. O Fábio é uma pessoa que ilumina o caminho das pessoas quando ele passa com o seu carisma e com tanta tendência, tanta coisa que ele traz sempre para uma conversa. O Fábio é assim, você puxa uma conversa sobre Elis Regina, aí você começa e entra numa aula de 5 horas, entendeu? E você sai dali daquela conversa a pessoa mais inteligente sobre Elis Regina do mundo. Aí você pergunta para o Fábio assim, sabe? Você pega um elevador com o Fábio e fala, e aí, como tá o tempo? O Fábio te dá uma aula sobre o Zeitgeist, porque o Fábio não é daqueles que fala sobre o tempo, entendeu? Ele fala sobre o Zeitgeist. Você pergunta para ele assim, aí, você viu, tá chovendo ali então, mas o Zeitgeist, e aí ele começa, não para mais e fala, e você sai dali uma pessoa iluminada, já pensando em mestrado, doutorado, enfim, né? É isso que o Fábio faz com a gente. E aí, essa nossa conversa começou um pouco antes do que a gente está aqui. E eu perguntei para o Fábio, né? Fábio, e aí, né? Por que as pessoas estão incomodadas? Por que o confinamento ou o isolamento mexe tanto com as pessoas? E o Fábio trouxe 5 razões pelas quais as pessoas estão mexidas, estão afetadas, estão incomodadas com essa situação de isolamento ou confinamento. 5 razões que eu nunca vi nenhum outro teórico, nenhum outro intelectual trazer. É realmente assim brilhante esse raciocínio do Fábio, de verdade, não estou puxando o saco, ele já é meu Uau! amigo, né? Já estamos aqui no live, tenho a honra de ser amiga do Fábio. E ele falou em cinco razões, portanto, e aí essa conversa vai ser ele comentando essas coisas, das quais ele estava falando comigo um pouco antes dessa nossa live. E a primeira coisa que o Fábio falou foi sobre a questão da casa, né? Que um ponto central aí que tem mexido com as pessoas é que talvez a nossa casa não seja mais, nesse momento, a nossa home sweet home, né? O lar doce lar mudou o estatuto. E aí eu vou perguntar para o Fábio aqui, o que é, então? É um home bitter sweet home? O que é? É um lar amargo lar? O que está rolando com a nossa concepção de casa nesse momento de confinamento, Fábio? O que está rolando com o significado da casa, com o modo como a gente percebe a casa, vou resumir agora: a casa é a zorra total, né? Acabou sendo isso. Porque na nossa cabeça, a casa ela é sempre o lugar do refúgio. A gente não vive no lugar do refúgio, porque senão ele não é refúgio. O lugar do refúgio é onde a gente vai energizar, é onde a gente vai despressurizar, é onde a gente se sente acolhido. Então a gente passa o dia, principalmente essa expressão que a gente usa muito no Brasil, em que os pais falam muito: a vida lá fora é muito dura, a vida lá na rua é cruel, o mundo é cruel. Então existe o mundo e existe a nossa casa. Então a nossa casa é o lugar de quem a gente gosta, é o lugar do acolhimento, é o lugar que a gente se sente refugiado. E agora a casa virou o tudo agora nesse instante. Está tudo junto, misturado.
né? Então, por isso que eu brinquei, é o Zorra Total, é a Zorra Total, e é tudo agora junto, porque a casa agora é o nosso ambiente de trabalho, a casa é aonde o espaço externo invadiu o interno. Então, o mundo invadiu a nossa casa. As nossas pessoas de trabalho, as relações de trabalho, não necessariamente a gente levava todas para a nossa casa. Elas agora estão todas na nossa casa, porque a gente trabalha remoto e elas invadem a nossa casa. Então, por exemplo, tanto eu quanto você, Tati, a gente dá aulas, né, em Sim. algumas universidades, em especial na SPM, e lá, muito rapidamente, a SPM até se antecipou e providenciou, né, foi a primeira nisso, já disponibilizando todas as aulas online. Então, os alunos, eles estavam na nossa vida sempre out, sempre fora. Eles estão no mundo. Agora eles estão na nossa casa. Eles entram na nossa casa e a gente invade a casa deles também, né? Então, essa invasão de mundos, ela sempre é orgânica, ela acontece sempre, né, de dupla mão. Não é só nossa casa que está sendo invadida, mas a gente está invadindo a casa dos outros. E Então, aí você falou uma coisa super importante, né, Fábio, quando a gente estava conversando sobre isso. Você falou assim, ó, eu estava contando para o Fábio a minha dinâmica nova aqui dentro de casa, né? Falando que eu tenho que confinar minha filha dentro do confinamento para poder dar aula. E aí ele virou e falou assim, não, a sua filha invadiu sua casa, né? Não só minha filha invadiu minha casa, como eu mesma invadi minha casa. Eu estou usando espaços da minha casa como nunca usei antes. E ali fora, por exemplo, eu fico olhando para outro prédio, as pessoas estão invadindo as sacadas. Eu nunca tinha visto as pessoas usando as sacadas no prédio ao lado. Agora tá todo mundo usando a sacada. Inclusive, as pessoas vão para fora da sacada de calcinha sutiã, entendeu? As plantas estão sendo cuidadas, né, Fábio? Então, essa coisa da autoinvasão, né? Você está invadindo a sua própria casa, né? isso, é um momento muito interessante, porque, historicamente, talvez é o primeiro momento na humanidade, porque que a intimidade de um invade a intimidade do outro. Porque, na verdade, a ideia de intimidade é muito recente, né? Ela vem com a modernidade, ela é praticamente ali do século XVII para cá, então é muito recente, a gente ainda está aprendendo a lidar com a intimidade. E agora a gente está vivendo esse momento onde o mundo invade o nosso espaço privado. Então, como assim o mundo doméstico é o mundo privado? Né? Essa fronteira agora, ela desabou. Você falou, as pessoas invadiram as sacadas, aí eu me lembrei dos episódios que a gente tem na Itália e também na Espanha, né? Que as pessoas estão indo para as sacadas ou para as janelas e estão cantando, né? Estão tocando música e por aí vai. Tem também, Tati, uma surpresa para nós nisso. Talvez não para mim, não para você, né? Que a gente tem, devido à nossa agenda de professor ou mesmo de consultor de empresas, a gente acaba tendo uma outra flexibilidade, mas para grande parte das pessoas no mundo, é a primeira vez que elas ficam tanto tempo em casa. Então, isso é uma surpresa, porque isso dá um tapa na cara, tira o tapete, passa uma rasteira nos gurus de trends que costumavam falar que as pessoas estavam cada vez mais dentro das suas casas. Eu sempre fui contra essa constatação. Eu sempre pedi assim, moço, se as pessoas estão cada vez mais dentro da casa delas, eu quero estatística. Quantas horas a mais elas estão dentro da casa dela? Porque quando eu saio, vou no restaurante, vou no cinema, tudo que eu vejo diz o contrário. O trânsito diz o contrário. Né? A demanda que a gente tem por bikes diz o contrário. O número de lotação nas academias de ginástica diz o contrário. E o Brasil, só para a gente ter uma ideia, porque a gente sempre reclama que a academia aqui é muito lotada. O Brasil é o segundo país no mundo em número de academias. Então, que história é essa, né? Que a gente está muito em casa. Então, agora, a gente está descobrindo a nossa casa. E tem uma série de surpresas aí, né?
Tem muita gente que está descobrindo a casa, as pessoas que moram na casa, e está descobrindo que elas, na verdade, ficavam muito pouco em casa. Tem algumas pessoas, né? E principalmente eu estava lendo um texto do Slavoj Žižek sobre isso, e aí ele faz toda uma viagem dele, né? Que é típica dele, né? Fica viajando, mas ele vai lá para Kill Bill e começa a falar do filme, e depois ele volta para uma questão e diz o seguinte, que talvez esse movimento que a gente está vivendo hoje apenas esteja antecipando uma coisa que, na verdade, já estava bem batendo na nossa porta, que é a necessidade da gente ser mais protagonista da nossa própria vida, né? A gente tomar mais as rédeas da nossa própria vida. Então, já tinha gente fazendo pão em casa, né? Plantando samambá em casa, fazendo horta em casa. Já estava rolando esse movimento das pessoas quererem. Mas elas queriam de uma forma assim, é meu hobby, né? Vou fazer o pãozinho na minha casa. Como é que é ser protagonista de lavar a louça, cuidar dos filhos, né? Ser babá, limpar chão, limpar a privada. É uma outra relação com a casa também aí, né? Porque tem muita gente que não fazia isso e que agora está se vendo nesse momento de fazer. E aí, você estava falando nessa coisa de que a gente invade a nossa casa e tem uma nova relação, vamos cantar na varanda, né? Um lado até legal, né? Vamos plantar uma coisinha ali na horta. Mas essa coisa de assumir o protagonismo, você acha que o Zizek está certo quando ele fala que esse confinamento antecipou um movimento que já estava rolando? Acho que ele está certíssimo. Talvez esse movimento, na consciência, conscientemente, as pessoas não percebiam que elas tinham uma necessidade de serem protagonistas, mas acho que ele está muito certo, porque claro que a gente está falando de pessoas privilegiadas, né, que passam muito tempo fora de casa, porque trabalham fora de casa e tem uma casa que dá para chamar de refúgio. Então a gente não pode esquecer que a gente está falando desse público, né, do mesmo que o público que ele fala. Né? É dessas pessoas que ele está falando. Mas aí isso é mega importante, porque se você estava falando, Tati, qual a metáfora que me veio? Que a nossa casa é o hotel que está sempre muito bem cuidado, né? A gente chega do trabalho, aí alguém já lavou tudo, alguém já limpou. Então tem algumas coisas que ficam, claro, para a gente fazer. Mas que não é aquele grosso, né? É assim, uma manutenção. Então, de repente, tem uma bagunça no banheiro, a gente vai lá, organiza. Aí, final de semana, não tem ninguém trabalhando na nossa casa, né? Não tem uma diarista na nossa casa, ou seja o que for. Então, a gente vai lá e dá uma recalchutada em tudo. E daí, o cozinhar, né? Então, teve, recentemente, a glamorização do cozinhar. Eu cozinho por prazer. Hoje é o dia que eu vou para a cozinha. Então, olha a expressão. Hoje é o dia que eu vou para a cozinha. Significa, eu chego e a comida está pronta. Seja porque eu ligo para atendimento 24 horas, como se fosse um hotel, né? E falo, oi, a cozinha ainda está servindo? Entrega aqui. Ou seja, a gente recebe o delivery ou alguém cozinhou para a gente. Então, e aí eu não posso deixar de pontuar que tem uma questão aí um dado, não sei se você viu, deve ter visto, das questões de violência contra a mulher dentro de casa, que aumentou muito, né, no período da quarentena, porque aí, imagina, esses papéis, eles começam a ser um pouco mais tensos, né? Esse homem da casa vai exigir mais coisas dessa mulher da casa e essa mulher da casa vai ficar mais sobrecarregada. E aí, como é que fica essa relação, né? Se antes a comidinha estava pronta, mas era assim, a comidinha da noite, e o homem não estava dentro de casa o tempo todo para ficar pentelhando a mulher, agora os dois lá, né? O tempo todo, como é que fica isso, né? Estou falando aqui de uma maioria, né? A gente vive numa sociedade machista e isso deve estar rolando com muita gente, né? Isso com certeza está rolando com muita gente no mundo inteiro. Né? E é importante a gente lembrar que a gente tem estatísticas de violência doméstica, mas também tem estatísticas que a maior parte dos estupros, eles acontecem dentro de casa. Eles não acontecem no banheiro público, eles não acontecem no banheiro do shopping,
eles não conhecem, não acontece no banheiro da faculdade, nem no banheiro do metrô. Aquele Né? imaginário, né, do filme que a mulher Exato. sai numa rua escura e é estuprada, esse imaginário não é o que é a maioria, né? Exatamente. Tanto que a gente tem, né? Eu até faço esse paralelo, que quando a gente tem um estuprador que ele ataca nesses corredores escuros, ele se torna famoso. Então é o caso do maníaco do parque, o motoqueiro não sei do quê, né? Que eram sujeitos estupradores que estavam estuprando sempre no mesmo lugar e eles acabaram se tornando famosos. Mas a gente não tem o maníaco do banheiro, né? Não existe o estuprador, o maníaco do banheirão, isso não tem. Né? Então isso mostra para nós que a nossa casa, se por um lado ela é o refúgio, mas ela também é a violência. Então, esse mundo lá fora, ele é cruel, mas porque a gente começa a crueldade dentro da nossa casa. E aí a gente ia fragmentando os papéis, né? Buscava socorro no mundo exterior, mas voltava para o mundo interior. Então agora a gente está tendo que se deparar com essa intimidade, e é como eu falei, para muitas pessoas está sendo um choque realmente ter a clareza que é dentro da sua casa que a violência acontece. Muito provavelmente já deve ter aí, né, quando a gente estiver chegando já para um mês de confinamento, muitas pessoas vão perceber que não dá mais para elas conviverem com aquelas que elas estão ali dividindo, compartilhando a casa delas, né? Porque por mais que haja negociação, há ali uma violência, um desrespeito, né? Uma falta de solidariedade, né? Que não faz, que não consegue, né? Gerar uma coesão para as pessoas conviverem juntas. Então, esse momento que a gente está confinado nas casas é um momento que a vida está esfregando um espelho na nossa cara. Né? E eu digo, não é que ela colocou o espelho, ela esfregou o espelho na nossa cara, porque a imagem, muitas vezes, que a gente vê, ou que muitas pessoas estão vendo, não é uma imagem nada muito favorável, né? Você falou, bom, a gente lembra que no começo da nossa conversa, só para tentar ser didática aqui, eu falei que o Fábio tinha listado 5 razões pelas quais a gente está incomodado, mexido com o confinamento. Então, a primeira era essa questão da casa, né? A casa que não é mais o lar doce lar, mas a casa que virou um lar complexo, doce e amargo ao mesmo tempo, né? E o segundo ponto que o Fábio trouxe é o ponto da questão que um outro autor, um autor que eu gosto muito, eu acho que deve ser o mesmo conceito que vocês estão falando, Fábio, depois me fala se é isso que você estava pensando, mas o Meirovitz, ele tem um conceito que chama merged situations, que são aquelas situações em que a gente vai misturando papéis e que são muito incômodas, né? E aí você trouxe a questão da subjetividade, de como os nossos múltiplos papéis estão abalando tudo isso. Quer dizer, eu não posso mais ser só em casa aquela que vive em casa. A Tatiana companheira do meu marido e mãe da minha filha. Eu preciso ser várias outras coisas dentro de casa e preciso aprender novos papéis que antes eu não tinha, como, por exemplo, aqui em casa, de cozinhar. Então, como é que fica essa situação das merged situations, né? Como é que é essa história de que eu tô aqui dando uma aula e de repente aparece alguém ali atrás de cueca, né? Ou então eu tô dando uma aula para um aluno que tá na cama, sem blusa, e que é uma situação estranha, porque eu nunca vi um aluno sem blusa. Ou uma aluna com o pé no chão na praia e os passarinhos passando, né? Como é que é isso, Fábio? O que você pensa disso? É exatamente isso do merger situations e o que significa, né? Primeiro, para a gente entender subjetividade. De uma forma muito rasteira e muito sintética, né? Desenvolver a nossa subjetividade significa desenvolver aquilo que a gente gostaria de ser, desenvolver uma individualidade, desenvolver um poder de opinião, desenvolver um papel, desenvolver um desempenho, deixar a nossa marca no mundo. Então, lá atrás, né, porque também subjetividade é algo muito novo que a gente tem essa oportunidade,
Lá atrás, na antiguidade, mesmo até a Idade Média, as pessoas não desenvolviam a subjetividade porque isso já vinha pronto. Então, quem nasceu escravo vai ser escravo. Você não tem mais nada para desenvolver na sua vida. Quem nasceu mulher vai virar esposa. Acabou. Você não precisa desenvolver mais nada. Quem nasceu homem vai ser marido provedor. Agora não, a gente pode ser muitas coisas. Então, a mulher ela pode ser mãe, ela pode ser professora, ela pode ser uma excelente cozinheira ou nada cozinheira, né? Ela pode ser também uma cantora, então ela dá aula, ela trabalha numa empresa, ela canta no coral, ela vai buscar a filha na escola. Ela pode ter todos esses papéis, né? Como os homens também. Todos nós vamos desenvolvendo as nossas subjetividades. Só que essas subjetividades, em geral, elas estão outdoor, elas estão no mundo externo. Então, quando eu vou para a academia, eu tenho uma subjetividade lá na academia, né? Que é a minha subjetividade, o cara da malhação. Eu não sou isso aqui dentro de casa. Aqui dentro de casa eu estou tomando meu sorvete, meu doce de leite, né? Super satisfeito, uma série de bolos, sem nenhum problema. Mas lá na academia existe uma trilha sonora que, ainda que eu não leve a minha playlist, tem a trilha sonora da academia, tem a linguagem da academia, o comportamento da academia, o modo que eu me visto na academia, o modo que eu performo na academia. Então, isso tudo agora deixou de existir, tem que existir aqui na minha casa. Então, quando eu saio da minha casa e exerço um papel de professor, então eu entro num cenário e esse cenário ele já me diz que ali é um lugar de ensino. Eu entro num cenário que me diz que é uma sala de aula, então tem as carteiras e todos os personagens sabem a sua marcação. É como Nosso se fossem script, atores. né? Exatamente, atores que sabem a sua marcação. Então, onde fica o aluno? O aluno senta na carteira. Onde fica o professor? O professor fica em pé ali no quadro, na lousa. Né? Quem vai para uma empresa chega e tem a sua mesa, tem a sua marcação. Ainda que sejam essas empresas mais coworking ou do tipo Facebook, Google, que você não tem uma mesa própria, não tem nenhum problema. Naquele dia você vai fazer a sua marcação. E aquela marcação já existe. Você passou o crachá, né, para entrar. Então agora a gente abriu mão dos nossos crachás. Então tem essa dificuldade aí que é a gente está sentindo falta de desempenhar essa subjetividade, de desenvolver essa subjetividade. É importante lembrar que o desenvolvimento de vários papéis não significa que a gente é bipolar ou que a gente é sem personalidade. Aliás, significa a nossa potência para nós sermos diferentes, exercitarmos diferentes papéis, sendo sempre nós mesmos, carregando a nossa essência. A gente carrega a nossa essência e consegue colocar a nossa essência em diferentes cenários, em diferentes situations, em diferentes situações. Só que agora essas situações elas têm que viver no mesmo cenário. Então, aquela situação da academia virou a varanda. A situação da sala de aula virou a minha mesa e o meu notebook. A situação do trabalho talvez tenha virado sofá, né? E vou contar uma historinha super divertida, né? Para amarrar isso com uma descoberta também que a gente está fazendo. Porque hoje antes da gente conversar, ligou uma jornalista para mim, né? Ela queria fazer uma entrevista a respeito de tudo isso que está acontecendo e ela começou a entrevista falando, te peço muita desculpa. Desculpa. Durante a entrevista, talvez você ouça, assim, crianças chorando. E o cachorro latindo. Mas é porque você sabe, né? Eu tô aqui em casa. Porque ela é jornalista de uma emissora de TV, então ela estava sempre lá na emissora. Agora ela está lá na casa dela. Aí eu fiz uma provocação com ela. Eu falei assim, você está pedindo licença e pedindo desculpas, explicando sobre a vida, é isso? Porque isso é vida. Então, tem algo que a gente tem que pensar, que a gente vivia também em ambientes cenarizados. Né? Então,
embora eu não goste da palavra, mas eram ambientes todos muito artificiais, né? São cenários. Eu acho que a palavra mais correta é isso, é cenário, né? Você monta um cenário para uma peça e desmonta, você monta um cenário para uma novela e desmonta, você monta o cenário de uma empresa e também desmonta. O Fábio, aquela situação de que a gente é acostumado, a gente aprende esses scripts desde muito cedo na nossa vida. A gente sabe, por exemplo, que quando a gente vai ligar para alguém, a gente tem que falar: oi, tudo bem? Tudo, e você? Que é para situar cada ator no seu lugar. Quando a gente tem uma situação em que a gente não tem mais um script, porque essa situação é inédita, a gente não tem mais um script, a gente fica desesperado, querendo saber. O Rick aqui perguntou, né? Como que a gente pode fazer para separar, para viver, para conciliar tudo isso? A gente não tem esse script, ninguém sabe. E é o que o Fábio está falando, é a vida, né? É a vida rolando, que antes a gente dividia, fragmentava em espaços, como se a gente estivesse encenando vários papéis, e aí tem uma hora que você vai para o backstage, troca de roupa, respira e fala: agora eu vou para o outro. Na verdade, a gente sempre carregou tudo isso dentro da gente, mas a gente performatiza, né? Tem um autor, tem um escritor, um teórico que é muito bom, que eu gosto muito, que é o Erving Goffman. Ele fala muito disso, né? Ele fala muito dessa coisa da gente seguir scripts. E quando esses scripts caem, a gente entra num caos social, que é o que a gente está vivendo agora. Então, não tem muita resposta, né? Eu acho que a vida tá bombando aí, tá pulsando, e a gente não pode negar isso. A gente vai se sentir culpado, né? Mas não pode ficar negando isso, né, Fábio? Exatamente. Olha, a Júlia entrou aqui, disse que estava com saudades. Oi, Júlia! Que bom! E a Valná está aqui falando, né, que quer me colocar num potinho. Oba! Né? Quero que seja um potinho bem doce. Mas eu vou aproveitar que eu vi o comentário da Valná e me lembrei disso que a gente está falando, né? Nesses múltiplos papéis que agora tem que estar no cenário. Então, por exemplo, a Valná, ela é editora de uma revista que ela fundou, ela tem um escritório, ela dá aula, ela também é mãe, né? Então, e ela tem outros negócios. Então, o lugar muito da maternidade dela era o lugar da casa. Então, a casa é esse, o lugar da maternidade. Claro que também não pode romantizar. A casa é o lugar da briga em família, é o lugar da discussão, é o lugar que a gente quer bater a porta na cara de todo mundo, é o lugar que a gente vira e fala: agora eu não vou falar com ninguém. A gente não faz isso no trabalho, a gente não fica batendo porta no trabalho. Então, a gente tinha essa liberdade em casa. Então, agora, né, dentro da nossa casa, a gente tem que trazer todos esses papéis. Por isso, aquele negócio, né, o mundo que eu falei, né, o mundo externo invadiu a nossa casa. Mas a gente está sentindo falta de desempenhar esses papéis, de colocar o nosso figurino de empresa, colocar o nosso figurino de academia, colocar o nosso figurino de professor, né? Então, agora a gente está com um figurino só. O Caio está perguntando como é que a gente está fazendo, né, para conciliar esses papéis. Aí você falou na questão do figurino. Essa é uma coisa que, enfim, eu não acho que é regra, mas que eu tenho usado, eu tenho me maquiado, tenho colocado brinco, pulseira, eu ponho roupa, enfim, eu gosto disso, né? Eu gosto desse momento de me vestir, de passar maquiagem. Mas assim, tem gente que tá de pijama, cada um tá fazendo o seu próprio, tá descobrindo o seu próprio jeito, né, Fábio? Você tá pondo roupinha aí para fazer malhação ou não? Como que tá? Eu não posso nem levantar aqui, tá? Eu tenho que ficar sentado, bem Porque confortável. você só tá bem vestido daqui para cima. Para todo mundo achar que eu sou uma pessoa decente. Que eu tô tudo aqui na decência. Não, inclusive, eu não usava sapato dentro de casa. Agora eu tô usando. Olha só que louco, né? Eu tô dando aula de sapato, porque eu preciso realmente criar esse ambiente de trabalho para poder me colocar nesse script. Mas cada um funciona de um jeito, né? Uma coisa que eu sempre tirava ao entrar em casa era o sapato. Agora eu tô colocando o sapato para dar aula, que é para mim assim, ó, entrou na aula. Mas você falou uma coisa muito legal, né? Você falou que você tem uma estátua aí, né? Mostra para o pessoal que você está separando bem os ambientes da sua casa, né? Você colocou uma estátua e, ó, esse é o meu lugar de trabalho
e esse é o meu lugar de descanso. Eu tenho colegas que estão falando muito em mudar de lugar. Então, olha, aula eu faço aqui, orientação eu faço ali. Quando eu tiver que fazer uma outra coisa, eu vou fazer em outro canto para meio que criar esses cenários dentro da própria casa. Isso. Então, eu sempre trabalhei. Eu tenho. Depois a gente até comenta sobre isso, mas eu tenho uma origem de baixa renda. Então, até os meus 28 anos, eu morei no fundo de quintal. Era um quintal com 8 famílias nesse quintal. Era muita gente. Então, durante o tempo tinha banheiro compartilhado, só depois que eu fui ter banheiro dentro de casa. Então, quando eu fui ter, né, a minha casa, a minha independência, eu sempre sonhei dos departamentos totalmente separados dentro da casa, para que eu conseguisse ter privacidade, para que eu conseguisse ter intimidade. E daí, quando eu vim para esse apartamento aqui, eu já tinha previsto isso, de ter, embora aqui é um apartamento tudo muito conectado. Então, eu fiz divisórias, que eu vou mostrar para vocês logo mais. Mas devido também à minha atuação, né, como planner, como pesquisador de mercado, eu sempre trabalhei muito home office. Embora eu comparecesse no escritório, na minha agência, que era na Rua Augusta durante muito tempo, durante mais de 10 anos, mas eu sempre trabalhei em casa. Então, eu tinha já esse cenário. Então, uma coisa que você falou, Tati, e que é super importante, que é de figurino. Então, o ator, quando ele vê o figurino, né, ele fala, nossa, agora está completando a alma. É como se o personagem, né, viesse até a mim e eu agora estou conversando com ele. Então, tem muitos atores e muitas atrizes que eles dão um valor extremo para o figurino. Inclusive, a gente tem vários casos da Meryl Streep, por exemplo, no filme, sugerindo para a figurinista que ela deveria usar uma outra roupa. Eu me lembro de um outro caso numa novela que a Suzana Vieira levou algumas roupas e mostrou para a figurinista e falou, olha, eu acho que talvez tenha mais a ver com o personagem. Então, essa coisa do figurino, ela é muito impactante. E o cenário também. E daí tem um item para a gente aprender sobre nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos profundamente afetados pelos estímulos de imagem e pelos estímulos físicos da arquitetura, do ambiente que a gente está. Então, cada um de nós é resultado desse ambiente. Inclusive, isso elimina com a ideia de meritocracia, na hora quando a gente acredita nisso, e vou dar alfinetadas. Enquanto eu estava falando, alguém estava pensando, nossa, é verdade? Então, cara, você não pode acreditar em meritocracia. Porque o que é isso? Uma pessoa que nasce no ambiente de uma favela, aquela arquitetura ela vai ser resultado dessa arquitetura, né? Com uma série de implicações. Mas aqui em casa, ó, como você pediu para mostrar, vamos ver se eu consigo, tem essa casa, São Jorge, ele está aqui. E o São Jorge, ele separa uma área que eu chamo de casa e que tem ali um lugar que está no escuro, que é o lugar mais íntimo. E daí, voltando, ó, vem o São Jorge e vai mostrar a mesa de trabalho, né? Então, aqui a bagunça acontece, é o lugar do trabalho. Então, eu brinco que eu estou aqui no trabalho e daí eu pego, durante o trabalho, às vezes, deixa eu ir um pouquinho lá em casa, dar uma descansada. Aí eu vou lá e assisto a Netflix. Então, eu não assisto obrigatoriamente a Netflix no notebook, aqui dentro de casa. Porque daí isso me dá uma sensação que eu estou em viagem, que eu estou em viagem de trabalho, que eu estou fora da minha casa. Então, se eu quero ler, eu saio dessa mesa e vou ler lá num outro ambiente. Que eu penso, estou relaxado, estou lendo. Né? Então, ainda que eu não esteja fazendo as trocas de figurino, tem a cenarização, que é muito importante. Legal. A Luana estava fazendo uma pergunta, ela estava falando assim, mas não era que o legal de estar em casa era justamente não precisar ficar usando essas máscaras, esses scripts? Por que agora que a gente pode, então a gente quer voltar, né? Por que agora que a gente pode, finalmente
tirar as nossas máscaras, desencanar do script, ficar descalça, a gente quer pôr o sapato. Por que agora a gente vai passar maquiagem quando a gente não precisa mais? Mas eu acho que meio que você já respondeu, né, Fábio? Não. Eu acho que não são máscaras, que máscaras não é um termo adequado. São papéis. Papéis. Né? São papéis, porque a máscara já dá um sentido que a gente está escondendo alguma coisa. Não, e não está escondendo. Numa aula, eu não vou ficar falando palavrão o tempo inteiro. Eu posso falar esse palavrão aqui dentro da minha casa. Então, ela perguntou assim, isso não funciona agora porque é uma imposição e não uma escolha? Na verdade, agora a gente está perdendo essa oportunidade de desempenhar esses papéis, né? E está tendo, né, com essa imposição, vem aí de novo a vida e nos esfrega na cara o que é a vida como ela é. Mas eu vou falar, eu não sei qual a faixa etária da Luana, né? Mas eu vou dar... 25, 28. Vou dar fazer uma análise que é super importante para uma faixa etária, menos importante para o nosso ciclo de vida, Tati, o meu e o teu, e para quem tem a nossa faixa etária e está aqui nos acompanhando, mas muito importante para o adolescente. O adolescente, o jovem, forma a identidade dele fora de casa. Então, é fora de casa que ele está, longe dos olhares dos pais, que daí ele puxa um fumo, enche a cara, toma uma bebida, rastaquera, pindaíba, dá um golpe no botequinho para conseguir uma bituca de cigarro, né? Então, tudo isso, essas aventuras da adolescência, né, elas estão fora da casa. São papéis que o adolescente vai descobrindo fora de casa. Né? Então, por exemplo, tem, na idade do jovem, né, quando tem 19, 21 anos, 23 anos, então, em geral, está na faculdade. Sim. Então, o sujeito está se descobrindo ali, está se descobrindo sexualmente, está descobrindo nos aspectos afetivos, né? E é uma troca muito rica, porque ele está também descobrindo a subjetividade do outro, e pegando alguns elementos da subjetividade do outro e levando para a subjetividade dele. Então, o que acontece? Nesse período que a gente está confinado, principalmente para adolescente ou para esse público jovem, é péssimo, né? É difícil, porque ele está tendo que ficar sob os olhares dos pais o tempo inteiro, e essa oportunidade de ele ser quem talvez ele seja fora, ele não consegue. Então, até aí, concluindo a resposta para a Luana, não é que, na verdade, né, a gente tirou as máscaras. Talvez a máscara a gente usava em casa. Talvez muita gente usava a máscara em casa, porque a casa era um ambiente opressor, era um ambiente até excludente. A gente não pode se esquecer disso. Que tem muitas famílias, em especial aqui no Brasil, extremamente arcaicas ou conservadoras em muitos conceitos, onde uma pessoa, por exemplo, LGBT, não pode ser LGBT dentro de casa. Ela não pode virar para dentro da sua própria casa e falar: olha, eu sou gay, eu sou lésbica, eu sou uma mulher trans, eu sou um bissexual. Ela pode fazer isso lá na rua, que, aliás, é o que a gente fala. Isso daí você vai fazer na rua. Então, na verdade... Então é ótimo, né? Na verdade, a casa não é o lugar da verdade. A casa, para muita gente, é o lugar de várias máscaras. E o desafio é que hoje a gente vai ter que, né, ficar administrando verdade e os papéis que a gente desempenha. Bom, o terceiro ponto que você falou, Fábio, sobre as razões pelas quais a gente está mexido com o confinamento, foi a questão de que você tem percebido uma ausência de projeto pessoal. As pessoas estão entediadas. Não é o meu caso, eu não estou entediada porque eu não paro de trabalhar. Mas assim, o fato é que você falou que tem gente que está entediada, né? Tô aqui chocada. Mas enfim...
que está rolando, Fábio? Por que as pessoas estão entediadas? O que isso significa? Significa que as pessoas não têm projeto pessoal? Então, como é que é isso? Explica! Explica, doutor! Dois relatos. Um deles que hoje eu joguei é uma enquete no Insta, nos Stories. O que você está fazendo na sua casa? O que está rolando na sua casa? Os sentimentos envolvidos. Os sentimentos envolvidos que mais saíram foram o sentimento, né, de medo e de tensão, né? Porque, claro, a gente está vivendo um período também que não é nada romântico, não é nada glamuroso, é um período de muita tensão e atenção, né? Contudo, também, né, quando eu pergunto, e o que você está fazendo na sua casa? As pessoas aparecem com as respostas, eu tô no tédio, tá super tedioso aqui, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer. Ou então as pessoas falando, eu tô procurando fazer cursos online, eu tô cozinhando, eu tô trabalhando, eu tô tendo que trabalhar muito. Então, o que dá para perceber aí, né, desse relato, é que as pessoas não têm um projeto pessoal delas. E o que é esse projeto pessoal? O projeto pessoal não necessariamente significa um projeto de carreira, porque a gente fala projeto, já pensou, gente, é a minha carreira. Quando eu digo projeto ou atividade pessoal, pode ser o meu gosto por cozinhar e como eu aperfeiçoo isso. Isso é uma parte importante de mim. Eu gosto de desenhar, então isso é algo da minha, faz parte de mim. Então eu vou lá e desenho. Olha, eu gosto de ler, né, quadrinhos, então isso faz parte de mim. Você comentou, né, sobre a Elis Regina, né, que um dia a gente estava falando sobre a Elis Regina, e eu estou até aqui procurando um livro que eu estou lendo dela de novo, é que não está aqui, né? Essa parte do trabalho, então fica tudo zoneado. Mas o que acontece? Eu sou apaixonado por biografias. Então, isso eu já brinco. Biografias. Então, eu já brinco que isso é um projeto pessoal meu. Que é assim, qual biografia eu vou ler agora? Então, eu agora estou lendo um livro sobre Elise e eu, que é do João Marcelo, do filho dela. Né? Então, isso é um dos meus projetos, é uma das minhas atividades. Então, o que as pessoas agora, grande parte das pessoas, estão, né, se surpreendendo? Elas não têm um projeto pessoal. Elas têm vários sonhos. Meu sonho é ser isso, meu sonho é ser aquilo, meu sonho é viajar, o meu sonho é aquilo outro. O meu sonho é trabalhar, então. O meu sonho é morar na Inglaterra. Tá, mas isso é um projeto? O que você está fazendo para isso? Ou isso é um sonho? Né? E daí desse projeto, dessa atividade pessoal, a gente então se depara que grande parte das pessoas vive o projeto da empresa, vive o projeto de um outro. Da firma. Então, por isso que as pessoas falam, eu sou o João do YouTube, eu sou o Marcos do Facebook, eu sou o Alfredo da Wunderman. Então, sempre vem ali o sobrenome, que é um sobrenome de uma marca. Olha isso, que legal, né? Que interessante fazer. Legal no sentido de fazer essa metáfora, da gente entender que, até muito recentemente, as sociedades valorizavam o seu sobrenome, que era o seu nome de família. Inclusive, os antigos falavam, qual que é o seu nome de família? Você é de qual família, né? Então, hoje, você taca ali como sobrenome o seu sobrenome de uma marca, né? Mesmo nós, professores, fazemos isso. O Fábio da SPM, né? Então, tem ali, né, um sobrenome que vem e que me dá uma identidade. Então, quando a gente está aqui confinado, a gente vai percebendo a fragilidade desse sobrenome que a gente pegou emprestado e que é sempre provisório, né? Principalmente para quem não tem um negócio próprio, mas mesmo um negócio próprio ele é provisório, porque você pode abrir um outro negócio, você pode acabar com aquele negócio, né? E daí o que acontece? Dentro da nossa casa, o tédio vem quando a gente vira e fala: o
que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer aqui na minha casa. Como? Isso denota uma ausência de autoconhecimento. O sujeito não conhece nem o que ele gosta. Que ele pode, nossa, eu adoro ler, eu estou aqui em casa, então agora eu vou ler. Né? Eu adoro pintar, então eu vou pintar. Eu adoro jardinagem, eu adoro cuidar das plantas. Vou me dedicar mais a isso e vou me aperfeiçoar. Adoro fazer faxina. É a minha atividade pessoal. Meu projeto. Vou faxinar tudo. Né? Então, o que as pessoas estão, né? O que a gente está se deparando é a ausência de autoconhecimento, né? E a surpresa de que a gente realiza o projeto alheio e não realiza o nosso projeto. Isso a gente pode conectar com a quarta razão pela qual você falou que a gente está se sentindo mexido, porque a quarta razão que o Fábio trouxe na nossa conversa é a questão do homem brilhante, do homem do desempenho. E aí, o que o Fábio estava comentando comigo? A gente estava falando, né? Essa cultura da glamorização do desempenho, de eu tô ocupado, né? Nossa, como é glamour tá ocupado. E ocupado vestindo essa camisa da firma, né? Nossa, olha como eu sou importante. Importante para quem? Para a firma. Uma vez que você não tá mais lá, o que rola, né? E aí, o Fábio estava comentando que as pessoas começam a querer desempenhar papéis dentro de casa, né? Mostrar como estão sendo produtivos, inclusive dentro de casa. Essa coisa de, nossa, estou fazendo muitas coisas, estou fazendo yoga, acabei de assinar o aplicativo Seven, nossa, estou perdendo peso, estou aprendendo a fazer várias comidas, nossa, como eu estou desempenhando. Isso tem um ponto aí que queria que o Fábio fale um pouco sobre isso, mas também tem um outro ponto que eu queria colocar aqui. Eu particularmente estava falando com o Fábio sobre essa coisa do sono, né? De como essa expectativa de desempenho às vezes priva a gente de uma coisa que a gente estava querendo fazer, que era dormir. E agora tem muita gente que está podendo dormir mais, né? Está podendo descansar mais. E por que a gente não está dormindo, então? Segundo Jonathan Crary, que é um autor que eu gosto muito e que escreveu um livro que chama Capitalismo 24/7 e os fins do sono, dormir é uma forma de resistência a essa sociedade do imperativo do desempenho, da produtividade. Eu tenho que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, sendo produtivo. Vamos dormir, gente, né? Fábio, o que você tem a dizer sobre isso? Por que as pessoas estão querendo desempenhar tanto nesse momento de isolamento e confinamento? Em 2010, eu fiz uma pesquisa que foi para a Sanofi Aventis, que era uma pesquisa para a gente traçar as tendências naquele momento. E daí eu me lembro que no bloco de entrevistas, eu sempre colocava uma pergunta que era: eu agora estou te dando 5 horas a mais do seu dia. Então, eu virei Deus, né? Não vou completar o seu dia com 30 horas, mas eu vou completar o seu dia com mais 5 horas. O que você vai fazer com essas 5 horas? Inclusive, quando a gente discutiu sobre essa pergunta, a gente não adicionou mais 8 horas, porque senão o sujeito ia virar e falar: vou pegar outro emprego. E daí eu consigo ter 2 jornadas de 8 horas, né? Senhor! Então, essas 5 horas, elas foram pensadas, né? Por que 5 e não 6? Então, a gente chegou à conclusão que era melhor 5. Ninguém falou: vou fazer nada. Ninguém. Todo mundo falou: eu vou fazer um idioma, vou fazer francês, eu vou estudar não sei o quê, eu vou fazer mais isso. Ninguém falou: vou ficar apenas sentado papeando com a minha família. Vou ficar jogando dominó, jogando cartas, jogando tabuleiro lá em casa. Vou dar festinhas. Vou transar mais. Vou aproveitar essas 5 horas e ficar transando. Ninguém falou nada disso. Então, todo mundo falou esse quadro do homem desempenho, né? O humano desempenho, né? Para a gente não ficar nessa palavra, né, que também isso, obrigada, feminista. Esse humanos, né? Esse humanos produção, esse humanos desempenho, fazer uma provocação. Do jeito que tá, que eu tenho acompanhado pelas redes ou conversando com as pessoas, logo depois que o confinamento passar, o LinkedIn vai abrir um espaço, né? Coloque aqui as suas atividades e as suas realizações durante o confinamento. Aí as pessoas vão lá preencher.
Nesse período de confinamento, eu aperfeiçoei o meu inglês, fiz 7 cursos EAD, e isso vai começar a contar para uma seleção de emprego. Nossa, o Aí que o você fez no selecionador vai ler e vai confinamento? falar, cara, olha, seu perfil vai pegar o currículo, né? Assim, pega o currículo, aí lê. Seu perfil é excelente. É que nós temos um outro candidato que, durante o confinamento, ele se mostrou mais produtivo e fez 13 cursos EAD. Você só fez 9. E a produção para nós é fundamental. Cara, que saco! Todo mundo postando, eu hoje fiz isso, eu hoje fiz aquilo. Vai dormir! Ô, É tão Fábio, legal, eu né? vi uma mãe no Instagram fazendo yoga com o filho em cima da perna. Ela consegue praticar yoga na sala dela com o filho, assim, o filho virou o pezinho dela, sabe? Cara, juro, eu fiquei tão impressionada com aquilo que eu baixei um aplicativo de yoga no mesmo minuto. E aí eu falei assim, nossa, eu vou fazer isso com a minha filha, eu preciso fazer, eu preciso ser produtiva assim. 5 minutos depois eu falo, não, calma, calma, volta real, para tudo, porque você tá se deixando levar por essa coisa, né? Do desempenho. É muito complicado isso, né? E tem aí um aprendizado, né? Não sei se é um aprendizado, acho que tem uma oportunidade. Que a vida, né, deu essa rasteira na gente e nos colocou todos confinados, né? Tanto que eu uso a frase que a natureza resolveu dar um tempo de nós, né? Então a natureza precisava dar uma respirada, dar uma, né, arejada. Ela falou: bota esses humanos tudo lá para casa deles, para deles ficarem aqui no nosso ambiente, que eles já deram. Vamos resetar tudo, bota eles lá um pouquinho de férias, né? A natureza tirou essas férias da gente. E nisso é uma excelente oportunidade, Tati, para todos nós, para a gente ter 2 horas de almoço, tomar um café super tranquilo, né? Dormir. Preparar um ovo, aí depois vai, tira a mesa, conversa, aí vai fazer suas coisas. Aí volta, aí almoça, vamos tirar uma soneca depois do almoço. Né? Por que não, de repente, aquele, né, café no meio da tarde que a gente tinha na empresa não pode virar também uma sonequinha no meio da tarde? Porque daí a gente dorme melhor, a gente descansa. Na verdade, também, a gente foge de nós mesmos. Porque quando a gente está dormindo, a gente também está se autoconhecendo, que o subconsciente traz os sonhos para nós e que às vezes a gente quer sair correndo do que a gente sonha, né? Porque a gente vai se descobrindo ali também. Quando a gente está mais tempo conosco, a gente também vai se descobrindo. Então, vai descansando. Então, esse também é uma oportunidade para a gente rever como a gente organiza as nossas atividades. É importante que a gente não perca essa oportunidade, porque, por exemplo, as mulheres, quando elas entraram no mercado de trabalho, elas tinham uma oportunidade de tentar impor ali uma nova jornada de trabalho. Falar, gente, não faz sentido você trabalhar 8 horas, porque todo mundo tem uma vida pessoal, todo mundo precisa ir no médico, precisa cuidar do cachorro, precisa cuidar de um filho, ou precisa cuidar de um marido, ou de uma esposa, seja o que for, né? Ou cuidar de si mesmo, né? Então vamos rever isso. Mas, claro, naquele contexto isso não foi possível, porque o que era autorizado às mulheres aí era, na verdade, elas reproduzirem um modelo ainda mais selvagem que os homens. Então, o discurso que a gente tinha era: se os homens trabalham 8 horas, nós, mulheres, trabalhamos 12. Né? Isso só na empresa. E a gente chega em casa e trabalha mais 12. Né? Então, talvez é um bom momento, é uma excelente oportunidade para a gente sacar que a gente não precisa ser a produção o tempo inteiro, que a gente pode aproveitar Tem isso. uma expressão que as mulheres usam para se referir como elogio umas às outras, que é, nossa, que mulher guerreira. Isso tem um problema muito sério, né? Porque ninguém tem que fazer guerra aqui, ninguém tem que ser guerreira. É que a gente tem que fazer tanto mais que os homens, que a gente precisa mesmo entrar nessa vibe de guerreira para provar que a gente pode, né? Então você precisa, como mulher, para provar que você é valorizada, para provar que você tem valor,
você precisa ser uma boa mãe, e você precisa ser uma boa mulher, e você precisa ser sexy, você precisa ser magra, e você precisa ser produtiva, e você precisa se maquiar e gastar 1 hora a mais que os homens com isso toda manhã. Então você é uma guerreira. Só que essa expressão, né, guerreira, para se referir à mulher como elogio, na verdade é um problema, porque a guerreira acaba caindo nessa coisa do desempenho. A gente estava falando antes, né, nessa coisa do homem do desempenho. A mulher do desempenho é essa guerreira que não para. E que tem que ser multitarefas, e que tem que ser meiga, e que tem que fazer tudo, e tem que estar bonita e tudo mais, né? Acho que a questão do desempenho para a mulher é ainda mais tensa, porque aí a mulher vai chegar e falar assim para o homem que ela vai entrevistar: olha, desculpa, mas tem um barulhinho aqui de criança. Um homem nunca vai falar isso, né? Um homem vai ser fofo quando tiver uma criancinha fazendo barulho ali atrás. Ai, olha, é minha filha. Não, mulher, não. Vamos pedir desculpa. Olha, desculpa, mas tem uma criança aqui. Perdão por não ser mais essa que consegue manejar tantos scripts diferentes sem deixar um interferir no outro, né? Então, acho que tem um ponto muito bacana para a gente pensar sobre isso também, ligando a questão de gênero, né, Fábio? Tem, fundamental o que você falou, porque, inclusive, indiferente do gênero, eu sempre incentivo que a gente deixe de usar esses termos bélicos no nosso palavreado. Estamos numa guerra contra o vírus. Não, não estamos. Nós estamos atentos, nós estamos na prevenção, nós nos recolhemos, mas não é uma guerra. Nós iremos vencer essa batalha, essa guerra. Então, isso tudo vai tornando a nossa vida estressante. A gente precisa atentar para o poder das palavras e quais palavras estão dando significados para a nossa vida. E a palavra guerra, guerreira, batalha, é um batalhador, são palavras muito utilizadas. Como é que a gente quer ter uma vida mais de acolhimento, mais de empatia, menos estressante? Como é que a gente quer ser humano se a gente, na verdade, transforma, né? Então, isso aí é um paradoxo. Travou. Que a gente... Voltou? Voltou. Voltou? Esse é um paradoxo que a gente tem que aprender a administrar. E o que você falou dessa questão do gênero está extremamente bem colocado, né? Nada como uma mulher para, né, lembrar dessas ciladas, né, do papel da mulher, porque a mulher ainda ela tem que dar conta dessas múltiplas tarefas e ainda tem que se desculpar, tem que ficar explicando para todo mundo, né? Por que ela não está dando conta. E este é o momento que nós estamos nos deparando que somos todos humanos. Porque todos podemos morrer. Alguns mais. Porque eles estão numa situação de vulnerabilidade, como as pessoas que não têm casa, ou as pessoas que as condições da casa não têm nem o saneamento básico. Então, estes estão mais vulneráveis. Mas todos estão no risco. E aí a gente chega no último ponto, né? Que é o quinto ponto. O Fábio trouxe hoje 5 razões pelas quais o confinamento está mexendo com a gente, para quem chegou depois. E aí eu acho que uma coisa muito brilhante, né? A identificação que o Fábio fez nesse último ponto, que é a questão da morte. E a morte, o Fábio colocou, a morte está lá fora. E eu acho muito interessante como você trouxe uma comparação entre o HIV e o Covid-19. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que hoje a morte significa estar lá fora e antes era para dentro. E aí depois eu vou querer propor um bônus para você, porque eu sei que você falou para mim que era para ficar em 5 dedos. O Fábio, na nossa conversa, na nossa pré-conversa, falou assim: Tati, quando você for dar uma aula, uma palestra, eu recomendo que você fique em 5 dedos, que é para você lembrar depois. Mas eu vou ser rebelde aqui e eu vou querer que ele fale de um bônus, que é o 6º. E eu juro que eu vou lembrar, que tem 6 pontos, tá? Então, vamos lá, Fábio, você fale dessa diferença entre o HIV e o Covid, entre essa morte que vem de dentro e a morte que vem de fora. E não dê tchau, porque a gente tem um bônus, um outro assunto que eu vou trazer. Oba! Adoro bônus, adoro brinde. Isso. Então,
É curioso que o HIV é um vírus, né? O Covid também. Claro que biologicamente, na formulação deles, né? Dos códigos deles, tem muitas diferenças. Mas o que serve para nós? Porque ambos são assustadores, né? Então, o que a gente consegue observar disso? O HIV, ele é o vírus indoor, ele é o vírus da intimidade. A gente só contrai o HIV através de atividades íntimas. Então, troca de fluxo sanguíneo, troca de mucosas, troca numa relação sexual ou uma seringa compartilhada